Fala galera, tranquilo, de boa? Esse é o primeiro vídeo, eu já estava rindo na gravação da aula do primeiro ano, porque esse é o primeiro vídeo que eu aprendi com o Arthur agora a colocar um link de uma próximo vídeo, de uma próxima aula no final desse vídeo. Então eu estou me aprimorando nesse mundo do YouTube. Então agora eu já sei como dar um link de uma aula para outra. Então no final dessa aula eu vou dar um link talvez para a aula anterior que tenha o assunto correlacionado com essa. Mais uma vez, eu acabei esquecendo, né? O Lucas Poleza e a Nicole me lembraram que esse conteúdo é da apostila nova, da apostila número 3. No caso, a apostila número 7, né? 4, não, 5, 6, a apostila 7. Ou seja, se você não tem, presta atenção na aula e depois você transfere todo esse conteúdo que estou passando para a apostila nova, ou como a Nicole falou, já acessa ela online no portal do Positivo On, ok? Vamos lá então, uma segunda parte de exercícios relacionados a equilíbrio químico, a gráfico e a cálculo do KC, e na aula de hoje alguns cálculos com o KP também, tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Eu tenho aqui então, hora de estudo, página 24, exercício 3, os gráficos representam variáveis de uma reação química. Primeira coisa, o gráfico de cima é um gráfico de concentração. Esse gráfico de concentração é um gráfico de mol por litro. O gráfico de baixo é um gráfico de velocidade. E esses dois gráficos, eles servem para mostrar para a gente a definição básica de equilíbrio químico. Vamos lá. Em relação à concentração, o equilíbrio químico ele é alcançado em T2 aqui, que é o momento no qual a concentração dos participantes permanece constante. E o gráfico de baixo é o gráfico em que a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa, ou seja, o instante T2, que é o mesmo dos dois gráficos, marca o momento em que V1 fica igual a V2. Essa é a definição de equilíbrio químico. Ocorre com reações que são reversíveis e o momento exato do equilíbrio químico é aquele momento na qual a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. Vamos às alternativas. No instante T1, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. No instante T1, as velocidades não são iguais. No instante T1, quem são iguais são as concentrações de reagentes e de produtos. Errada a letra A. Letra B, após T2 não ocorre mais reação. Não, após T2, pessoal, é atingido o equilíbrio. E a gente não pode imaginar que após atingir o equilíbrio a reação para. Não, a reação continua a ocorrer, só que com velocidades direta e inversa idênticas, ou seja, ela dá a impressão de que parou, mas ela nunca para. Imagina a seguinte analogia. Eu tenho um monte de areia e tem uma pessoa lá em cima com uma pá e a mesma pessoa embaixo com uma outra pá idêntica. No momento em que a pessoa de cima joga areia para baixo, no mesma velocidade a pessoa de baixo joga areia para cima. Então vai ser areia para baixo, areia para cima, areia para baixo, areia para cima. Pergunto para vocês, a impressão em relação ao monte de areia, ele vai mudar ou permanecer o mesmo? Não, Ademir, se está jogando para baixo com a mesma velocidade que joga para cima a areia, eu vou olhar para aquele monte e ele vai parecer que não está acontecendo, que ele está imóvel. Mas, na verdade, ele está acontecendo um processo nele, só que a velocidade com que eu despejo a areia é a mesma com que eu jogo para cima. Essa é a mesma comparação que eu faço com o equilíbrio químico. Parece que a reação parou, mas a reação ela não para. Ela continua, só que com velocidades idênticas. Então, após T2, não ocorre a reação. Não, ela continua a ocorrer, só que com V1 igual a V2. No instante T1, que é aquele primeiro instante, a reação atingiu o equilíbrio. Não, a gente já viu que a reação atinge o equilíbrio em T2. Em T1 é um momento anterior a T2, em que a única coincidência é que a concentração de reagente e produto ela é igual. A curva 4 corresponde à reação inversa. Aqui embaixo, pessoal, Então, nesse gráfico de baixo, eu tenho essa aqui representando a curva 4, e eu tenho de cima representando a curva 3.
Sempre numa reação em equilíbrio, a curva 3, que é a que vai caindo, ela representa a reação direta. E sempre a curva que vai subindo representa a reação inversa. Então, a curva 4 corresponde realmente à curva relacionada à velocidade da reação inversa. Letra E, no ponto de intersecção das curvas 3 e 4, as concentrações de produtos é igual a de reagente. Não. Na intersecção da curva 3 com a curva 4, eu tenho o momento em que é atingido o equilíbrio químico. E eu posso ver no gráfico de cima que em T2, que é o instante em que as curvas de velocidade se encontram, as concentrações de produtos e reagentes não são as mesmas. Eu tenho mais produto do que eu tenho de reagente. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá então. Hora de estudo, página 25, um recipiente de 500 ml, ou seja, de 0,5 litros, encontram-se em condições de equilíbrio 10 mols por litro. Então, eu vou colocar aqui, ó, de H2 eu tenho 10 mol por litro de H2 e 0,01 mol por litro de I2. Qual é a concentração de HI? A concentração de HI ele não sabe informar quanto que é, sabendo que nessas condições do experimento, a constante de equilíbrio, o Kc ficou igual a 10 na menos 3. Vamos trabalhar então? Eu tenho aqui a equação, a reação. Monta para mim o Kc. Kc vai ser igual ao quê? Concentração do produto, que nesse caso é o HI elevado ao quadrado, vezes a concentração sobre o produto da concentração dos reagentes. Tranquilo, pessoal? Kc é produto sobre o reagente, cada um é elevado ao seu respectivo número de mols. Quanto vale o Kc? O Kc disse que vale 10 na menos 3. É igual concentração do HI. Eu não sei quanto que é x. Só que é x elevado ao quadrado. Já sei que a minha resposta vai ser uma raiz quadrada de algum número. A concentração do H2 é 10 elevado a 1 e do I2 é 0,01. Ou seja, x ao quadrado é igual a 10 na menos 3. Eu vou multiplicar por este de baixo, vezes 10 vezes 0,01 é 0,1. Tranquilo? Que 0,1 é 10 na menos 1. Então, eu vou ter 10 na menos 3 vezes 10 na menos 1. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. X ao quadrado é igual a 10 na menos 4. X vai ser igual a quê? A raiz quadrada de 10 na menos 4. Então, é só pegar, se a raiz é quadrada, é dividir o expoente por 2. X é igual a 10 na menos 2, que é o famoso 0,01 mol por litro. Alternativa certa, letra E. Fechou? Tranquilinho? Um cálculo envolvendo Kc, só que dessa vez eu dei o Kc e não dei a concentração de um dos participantes, que nesse caso era do produto. De boa? Tranquilaxons? Tranquilovsons? Vamos para frente? Caderno de atividades, página 4. Novamente, percebe que é repetitivo porque isso é comum em provas de vestibular, né? Então, uma reação atinge o equilíbrio químico, número 1, quando não há mais reagentes, somente produto. Lembra que o Kc ele é igual ao quê? Produto sobre o reagente? Se não houver mais o reagente, eu não vou ter o denominador. E isso aí vai me dar uma indeterminação se for igual a zero embaixo da fração. Então, na verdade, eu sou obrigado a ter o produto e ter o reagente para que a reação atinja o equilíbrio químico. Então, quando não há mais reagentes, mentira, tem que ter reagente. Eu posso ter pouco ou posso ter muito. Número 2,
quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações do produto. Isso até pode ocorrer, mas num equilíbrio químico não é a concentração que tem que ser igual uma da outra. No equilíbrio químico, quem tem que ser igual são o quê? As velocidades das reações. Número 3, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Tranquilo, de boa? Verdadeira. Número 4, quando as concentrações de reagente e produto tornam-se constantes. Joia. As concentrações não precisam ser iguais, elas precisam ser constantes. Quando não existe reação química. Se é uma reação em equilíbrio e ela não existe, então não há reação. Então é aquela ideia de que imaginar que ao atingir o equilíbrio a reação deixa de existir. Não, a reação continua a existir, só que aparentemente ela parece que parou. Por que ela parece que parou? Porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, somente a 3 e a 4, alternativa letra C. 3 e 4 corretas, letra C. De boa na lagoa, vamos embora. Penúltima, pessoal. Vamos pegar aqui uma canetinha mais fininha. O dióxido de nitrogênio sofre dimerização formando o tetróxido de dinitrogênio conforme a reação aqui embaixo. Está aqui. Vamos já montar o KC para ele? Olha lá. Ah, não, esse aqui é o KP. Desculpa, porque eu estou vendo aqui, ó, ATM, tá vendo? Como eu estou vendo ATM, eu sei que ATM é uma unidade de medida de pressão, eu sei que não é o KC, que é o KP. Mas o raciocínio é o mesmo, só não vou usar colchetes, vou usar a letrinha P. Eu tenho que olhar para isso aqui, né? Ó, é gás e é gás, então vai participar. Então eu vou ter o quê? A pressão do N2O4 dividido pela pressão parcial do NO2, só que esse elevado ao quadrado. Fechou? Sei que é equilíbrio, sei que é KP, porque eu já estou antecipando lá embaixo que a unidade de medida foi usada o ATM. Nessa reação de dimerização ocorre quando duas moléculas da mesma substância se combinam para formar apenas uma conforme o equilíbrio. Sabendo que o KP para esse equilíbrio corresponde a 0,14, então ele está me dando que o KP vale 0,14. E a pressão parcial de NO2 é igual a 0,7. Então, a pressão parcial de NO2 vale 0,7 atm. Só que isso aqui é elevado ao quadrado. Determine a pressão parcial do N2O4. Então, a pressão parcial do N2O4 nada mais vai ser do que o quê? O 0,14 multiplicando 0,7 ao quadrado, que dá 7 vezes 7, 49. 0,49. Ou seja, a pressão de N2O4 parcial vai ser igual, deixa eu pegar aqui a calculadora, 0,14 vezes 0,49, isso dá um totale de 0,068 atmosferas. ATM, desculpa. ATM. Aqui, ó. Essa vai ser, então, a pressão parcial do produto, que no caso é o tetróxido de dinitrogênio. De boa? Vamos fazer mais um para ficar com a alma lavada, com a consciência limpa e com a cabeça refletindo sobre equilíbrio químico. Gostou? Olha lá. Vamos lá. Caderno de atividades, página 5. O tetróxido de dinitrogênio gasoso é a mesma reação anterior, utilizado como propelente em foguetes da... Então, ele vai impulsionar foguetes. Dissocia-se em dióxido de nitrogênio. Então, é ao contrário. Ó. O tetróxido de dinitrogênio, ele se dissocia em dióxido de nitrogênio. Aqui eu tenho que colocar um 2 pelo balanceamento. Um gás irritante para os pulmões, que diminui a resistência às infecções respiratórias.
Horrível agora em época de Covid, qualquer coisa que te baixe a capacidade respiratória. Considerando-se que no equilíbrio a 60 graus Celsius, a pressão parcial do tetróxido de nitrogênio é de 1,4 atm e a pressão parcial do dióxido de nitrogênio é de 1,8 atm, a constante de equilíbrio Kp será em termos aproximados. Vamos lá, vamos só para a gente repetir, para fixar, deixar bem fixo. Olha lá, o Kp vai ser igual, então, a pressão de quem? De NO2, está aqui que é o produto, elevado ao quadrado, dividido pela pressão de N2O4, que é o reagente, elevado a 1. Ou seja, o Kp vai ser igual a pressão de NO2, 1,8 elevado ao quadrado sobre a pressão de N2H4, que vai ser 1,4. O Kp vai ser igual, só um minutinho, para eu não errar, 1,8 vezes 1,8 igual a 3,24, 3, morretes sobre 1,4. 3,24 divideldos por 1,4 igual 2,31 atm. Resposta certa, letra D, de deu por hoje. E agora eu vou matar um desejo meu, que é dizer assim, pessoal, vai ficar aqui em cima em algum lugar do meu canal, eu vou deixar um link para que você possa assistir alguma aula relacionada a esse tema de equilíbrio químico e cálculo de constante. Fechou? Matado o meu desejo, é a primeira vez que eu uso, então, esse link para uma próxima aula, ferramentas que o YouTube está me disponibilizando cada dia mais. Beijo para vocês, obrigado pela atenção, até a próxima aula, se Deus quiser.